obrigado, Rubens. Bons amigos rever, Sérgio e turma, muito obrigado. Eu acho que vou querer concentrar o que eu vou falar num aspecto que foi perpassado em várias apresentações, a do João certamente, a Mariana falou um pouquinho disso, mas eu acho que a grande inovação que está tomando lugar no Brasil é uma inovação regulatória. Então, grande parte do que aconteceu em mercado de pagamentos tem pouco a ver com tecnologia de fato, per se, e tem muito a ver com inovação regulatória. O ano que vem vai fazer 10 anos que o mercado de pagamentos do lado de adquirência foi aberto. Então, o que a gente tinha lá até 2010 era uma situação na qual uma bandeira importante, a Visa, só era capturada pela VisaNet, hoje Cielo. Outra bandeira importante, a Master, só era capturada pela Redcard, tá certo? Então, isso ensejava dois custos. O primeiro é o custo de transacionar em cartões. Hoje, a frequência na qual a gente ouve a pergunta débito ou crédito era inimaginável à época. Era muito caro transacionar em cartão. E quem queria transacionar em cartão tinha que ter duas maquininhas, tá certo? Porque, em geral, as pessoas, ou algumas pessoas tinham Visa, algumas pessoas tinham Master. E, a partir de estudos conduzidos pelo Banco Central e pelo CAD, pela então Secretaria de Direito Econômico, que se juntou depois ao CAD, e parte ficou na CEAI, como Advocacia da Competição, a partir de estudos conduzidos por esses caras, o mercado foi aberto. O que quer dizer o mercado ser aberto? Basicamente, outras maquininhas poderem passar esses cartões. Tá certo? Então, a grande inovação que houve neste mercado lá em 2010 foi uma inovação de abertura. Foi basicamente abrir um mercado que era um duplo monopólio, que ensejava as consequências de um duplo monopólio. Preços altos, baixa qualidade, custos altos não só em termos de transação, mas também, por exemplo, de capex dos varejistas. A propósito, a gente está replicando isso nos dias de hoje sem o capex. Então, você está vendo varejista transacionar o potinho Eat, transacionar o potinho iFood, transacionar o potinho Rappi. A gente está voltando a 2010 por vias tortas, só que em vez de maquininhas você tem QR Codes, mas o princípio é o mesmo. O varejista, quando tem que fazer uma transação via iFood, paga 20%. Ele é sócio do iFood, no seu negócio de fazer comida. Então, acho que a abertura também é algo que deva prevalecer de maneira mais ampla. Acho que talvez Open Banking seja a forma pela qual isso vai ser atacado. Então, não só arranjos fechados como Rappi e Eat, há outros arranjos fechados que naturalmente tenderão a ser abertos. Obviamente, como nenhuma mudança que afeta a competição, a reação não foi passiva. Então, os entes reagiram a essa abertura de mercado, e a reação natural foi a criação de uma bandeira nacional, inclusive defendida pela presidente Dilma Rousseff. A gente tinha que ter um projeto nacional de arranjo de pagamentos. Então, criou-se uma bandeira nacional que só era transacionada por uma maquininha. Então, você tentou emular exatamente o que você tinha, e a grande sacada aqui era o fato de que os bancos que controlavam essa bandeira, que controlam ainda essa bandeira nacional, e a adquirente, que tinha um contrato de exclusividade, adquirente aqui é a maquininha, tá? Que tinha contrato de exclusividade com a bandeira, tinha uma capacidade enorme de distribuição. Então, a capacidade desses caras de distribuir cartão e fazer com que esse cartão fosse indispensável para um varejista era tão grande que eles conseguiam, de fato, emular a situação que havia anteriormente. Uma nova rodada de brigas para que houvesse interoperabilidade. De novo, para que esse arranjo fosse transacionado por várias maquininhas. Então, você tinha que ter, a partir de uma certa volumetria, isso é uma inovação regulatória, um mandato, uma imposição que o Banco Central estabeleceu. A partir de uma certa volumetria de transações, você tem que abrir o seu arranjo para quem quer que queira processar aquelas transações. Obviamente, tampouco foi sem reação essa abertura por meio de interoperabilidade. Esse arranjo criou uma tarifa, que chama-se tarifa de marketing, que basicamente, via a transação que os senhores fazem, supostamente financia
propagandas e iniciativas de marketing do arranjo. Não é exatamente isso, né? O que os caras estão tentando fazer é manter os economics dentro do grupo. Então, você tem um negócio que em plataformas, em economia a gente chama de single home, então tinha um monte de gente que só tinha um cartão Elo. Você tinha um monte de excedente para tirar desses caras e queria reter de alguma forma. A forma de reter com abertura de adquirência é por meio de criação dessa nova tarifa. De novo, acho que em algum instante tarifas como essa vão ser reguladas ou vão ser limitadas, porque é simplesmente uma forma de você dissipar potenciais efeitos de abertura e de competição. Mas o que isso mostra é que esse processo é um processo contínuo, árduo, em que, obviamente, e de maneira obviamente legítima, os incumbentes tentam se ajustar e se adequar às novas condições e preservar os economics dos negócios deles. Aqui, duas coisas eu acho que ajudam bastante essa tarefa dos incumbentes em preservar suas rendas, por assim dizer. Por um lado, é o fato de que você tem uma estrutura absolutamente vertical no país. Então, você tem o arranjo detido por bancos, que também detêm credenciadoras e que controlam a infraestrutura, a Câmara de Liquidação, a CIP. Então, isso é inaudito. Isso é bastante complicado, porque no caso de um arranjo, por exemplo, o arranjo determina as regras que vão estabelecer o campo de jogo para todo mundo que participe daquele arranjo. Então, uma situação na qual o juiz é vinculado a algum time, fazem essa acusação de vez em quando ao meu time, gera um desequilíbrio pouco saudável. Você também controlar a infraestrutura na qual as transações são feitas é algo que enseja e acaba por dar um poder exagerado àqueles que detêm as infraestruturas. Então, a esse respeito, uma combinação de detenção da infraestrutura com detenção das regras do jogo era uma instância de autorregulação que tentava dar proteção às garantias geradas por recebíveis de cartão de crédito, que era o ECG, o Sistema de Controle de Garantias. O que o ECG fazia, na verdade, era, para além de dar uma suposta garantia no uso daqueles recebíveis lastreando empréstimos, ele também artificialmente dava poder de mercado para alguns players. Bem, e impedia a entrada de outros. Então, uma coisa que era muito comum, por exemplo, eram adquirentes que não tinham sua agenda lida pelos grandes bancos no ECG. Qual a implicação disso? Um varejista que precisa ter crédito lastreado nos recebíveis que não vão ser vistos por banco, troca de maquininha, tá certo? Esse é o caso da Elavon, que foi uma empresa que a Stone comprou há alguns anos. Então, a Elavon no Brasil não conseguiu se estabelecer. O ECG foi uma das dimensões pelas quais ela foi mal sucedida. Então, acho que aqui a atenção muito importante de ser alocada em questões relativas à governança, regras do jogo e infraestrutura. Então, nesse sentido, acho que é auspicioso que o Banco Central, por um lado, tenha decidido sem infraestrutura de pagamentos instantâneos e, por outro, tenha aberto a competição para a infraestrutura de registro de recebíveis. Tá certo? Então, de um lado ou de outro, você está reconhecendo o fato de que você não pode estar sujeito, refém a uma infraestrutura e regras definidas por entes, que vão, obviamente, escrevê-las de maneira a garantir suas rendas. Então, o Sérgio mencionou algumas possibilidades de pegadinhas que possa haver nesse mercado e mercados correlatos. Eu cito a autorregulação de portabilidade de crédito. Então, isso é feito dentro da infraestrutura da CIP. E, mais do que isso, eles determinaram que deva haver um ressarcimento de custo de originação por um banco que leve um crédito de outro. Então, imagine que você vá... Esse é um dos pontos. O segundo ponto é que pode haver reação. Um banco que tenha uma oferta para portar crédito que esteja lá, ele pode reagir a essa oferta. E mais do que reagir, ele tem essa gordurinha do ressarcimento de custo de originação.
Então, todo mundo que estudou a teoria dos jogos aqui sabe, se você resolver esse jogo de trás para frente, ninguém vai bidar pelo crédito, tá certo? O único equilíbrio perfeito em subjogos, Rubens, me permita aqui a tecnicalidade de teórico dos jogos que eu já fui em vida pregressa, é ninguém entra para brigar. Eu não entro para brigar quando eu sei que vou perder, tá certo? Então, as regras são definidas de maneira a garantir que ninguém queira brigar por esse crédito. Essa é a portabilidade de crédito para a pessoa física, a pessoa jurídica não está nem normatizada. A importância da infraestrutura, a gente pode ver também que ela depende, ou uma boa regulação depende de infraestrutura para que vá adiante. Um exemplo aqui é a regulação de portabilidade de cadastro do Banco Central do BN, do Sérgio, do Armínio, que é uma resolução espetacular que não sai do papel porque não tem infraestrutura para implantá-la. Ainda haverá. Então, acho que as mensagens que a gente tem que ter aqui, eu acho, são que o que a gente viu em mercado de pagamentos foi um conjunto de inovações regulatórias que permitiram a entrada de players não vinculados a bancos. Essas inovações regulatórias viram, obviamente, resistência em várias frentes, de várias formas. As resistências vão sendo quebradas, mas duas questões permanecem ainda bastante importantes hoje, que são governança e detenção da infraestrutura. De novo, eu acho que Open Banking, Fast Payments, essas coisas todas vão resolver as duas coisas, tá certo? Mas a gente tem que transitar. A transição me preocupa. E me preocupa especialmente porque, embora haja alguma dúvida a respeito se há competição ou não no mercado bancário, então tem opiniões para tudo quanto é lado, eu acho que há. Eu acho que o fato de você ter um produto como a TED, cujo custo marginal são alguns centavos, você vender a R$8, é sinal inequívoco de poder de mercado. Saiu um estudo agora, o Gustavo Joaquim do MIT fez um estudo que ele fez uso de um experimento quase natural do ponto de vista da competição local de bancos. Então, bancos acabam por competir localmente. O que ele avaliou foi qual é o efeito nessa competição local de você ter uma fusão de dois bancos decidida em São Paulo. Isso é exógeno às condições de competição local e, obviamente, afetam concentração, tá certo? Você tinha duas agências, passou a ter outra. Os efeitos sobre spread foram enormes. Então, a redução de 4 bancos para 3 no âmbito da competição local ensejou um aumento de spread de 16%, algo como 6 pontos percentuais. Então, é relevante. Então, qualquer dinheiro que eles ganhavam, passaram a ganhar mais, depois da concentração que houve. Então, essas questões todas me parecem importantes, para além da questão do mercado de pagamentos, porque, como o diretor Pinho de Mello apontou, os mercados correlatos vão dar conta de um potencial problema de entrada que possa haver. Então, uma questão natural que surge de uma sugestão, como eu estou fazendo, de que há pouca competição no mercado bancário, é porque não tem entrada. Por que não entrada? Porque, na verdade, os grandes players saíram, tá certo? O que eu acho que está acontecendo é que a entrada está se dando por meio de um cavalo de Troia. Então, seja por meio de novos players em emissão, seja por meio de novos players em pagamentos, e emissores e adquirentes que conseguiram chegar na distribuição. Isso é fundamental. Distribuição física continua sendo importante pra caramba. Vai chegar no interior do Tocantins por meios que não físicos, por meio não da relação do seu agente, porque a Stone não tem agência, ela tem agentes, do seu agente com potenciais clientes. Então, você precisa da relação física, humana, ela ainda é muito importante, e acho que a diferença desses caras para os caras que acabaram... então, é muito cedo para fazer qualquer afirmação nesse sentido, mas uma diferença fundamental, acho que alguns players conseguiram chegar na distribuição, e a distribuição continua importando para caramba. Então, não é o telefone que vai resolver o problema de distribuição. Mas por que, então, eu acho que essas questões que eu estou levantando são mais importantes do que simplesmente restritas ao mercado de pagamentos? Porque, de novo, a entrada vai se dar por meio de uma estratégia de cavalo de Troia. E, nesse sentido,
a entrada é facilitada de novo por inovações regulatórias, talvez não tão intensas quanto o Open Banking, Fast Payments, mas a instância da conta de pagamento é uma grande inovação regulatória. Então, o Nubank, a Estônia, PagSeguro, o Mercado Pago podem oferecer uma conta para os seus clientes, em que eles podem fazer TED a um custo muito menor do que os R$8, que nenhuma regra de Lerner me parece justificar. Então, a regulação importa pra caramba e tem avançado e tem permitido a entrada. Então, uma vez que você tem uma conta de pagamento, você consegue medir a temperatura do seu cliente, consegue ver como ele transaciona, dá crédito, é o próximo passo. E aí é importante dizer, então, por exemplo, a Estônia hoje dá crédito por meio de um parceiro. Então, é uma forma natural de você pensar como expandir o conjunto de produtos que você oferece. Então, a União Franceira é parceira da Estônia, em que crédito é concedido de maneira indireta por meio dessa parceria. A propósito, conta de pagamento é 100% silicada. Então, se algo você não pode alavancar aqueles recursos, então você não tem nenhuma vantagem intrínseca regulatória ali. Ao contrário, é só a possibilidade de você ter uma conta de liquidação no STR. Outras instâncias de crédito, que não sejam por parcerias, como o SCD, que o João Manuel mencionou, são 100% financiadas por equity, são 100% capital. De novo, então, é uma coisa que não necessariamente gera desequilíbrio em termos dos requerimentos regulatórios. Qual é a minha preocupação? Minha preocupação é a transição. A gente vai falar de Open Banking, talvez eu repita o que foi dito a respeito de Open Banking em alguns minutos, mas a preocupação que eu tenho é uma preocupação, de novo, de como garantir essa transição para esse grande mundo, esse grande Shangri-La que a regulação nos promete. Então, a regulação era incremental, a partir de maio do ano passado, ou abril do ano passado, se comunicou uma abertura irrestrita. Então, vai ter Open Banking, vai ter Fast Payments, a gente vai abrir tudo. Espetacular, a transição pode ser menos estelar do que o anúncio desse fim da história, para citar o Fukuyama, que também se equivocou no prognóstico, né? Então, a transição me preocupa em coisas como foi citado no Netscape aqui. Uma grande questão, e talvez a mais importante, o mais importante caso antitrust que houve, foi um caso que envolveu um player dominante, que tinha poder de monopólio em sistemas operacionais, vincular sistemas operacionais ao browser. Então, o Netscape morreu nesse processo, num processo em que um player com poder de mercado em sistemas operacionais que eram basicamente indispensáveis para quem quer que fosse um usuário de computador, como a gente lá nos anos 2000, usava esse poder de mercado para alavancar poder de mercado num novo produto. É divertido se você acompanhar o que aconteceu à época, para além tem o documentário do Bill Gates, então, naquelas 6 horas de filântropo, aparecem 2 minutos do depoimento dele lá no DOJ. Mas, para além desses 2 minutos, se vocês virem os e-mails que foram trocados entre executivos da Microsoft, teve um caso seguinte: cara, sistema operacional vai ser commodity daqui a 5 anos. Então, sendo commodity, a gente vai conseguir mais alavancar poder de mercado de outros produtos usando o sistema operacional. O nosso papel é garantir que isso seja verdade em 15 anos, não em 5. Então, essa é a preocupação. Banking vai ser mais do que uma commodity. Banking vai ser uma utility. O papel do incumbente, naturalmente, é garantir que isso ocorra em menos do que o tempo do Open Banking, que serão 2 anos. Open Banking, o que é? Open Banking é o reconhecimento de que os dados são do cliente e, com seu consentimento, ele pode disponibilizar e compartilhar esses dados com quem ele quiser. E, segundo, uma dimensão que tem a ver com o que eu sugeria algumas vezes aqui, é que não é suficiente você dizer que os dados são do cliente, que ele pode disponibilizar para quem quiser, se não há acesso à infraestrutura. Então, o que o Open Banking faz é pensar na infraestrutura que o banco tem como um essential facility e
permitir acesso a todo mundo. E por que você tem que garantir acesso? Aqui a gente tem um exemplo do Nubank e tem a norma 4649, o Nubank, e uma das dificuldades de você estar na estrutura vertical, que o cara que compete com você também é seu fornecedor em algumas instâncias. O Nubank não conseguia garantir que seus clientes, me corrija se eu estiver equivocado, não conseguia garantir que os seus clientes pudessem colocar suas contas em débito automático. Se deparava com serviços de transferência em condições pouco amigáveis, digamos assim. Então, o que a norma 4649 fez foi basicamente garantir acesso. O João citou essa norma. E essa é outra evidência de que é preciso você pensar em acesso, mas acesso per se, sem que haja uma infraestrutura para garantir acesso, não é suficiente. Preocupações que eu tenho aqui com respeito ao Open Banking, as mais imediatas são uma discussão que vai haver, e vai ser uma discussão dura, sobre tarifação. Então, você pode argumentar que consentir e compartilhar dados é algo que deveria ter preço zero. Por várias razões, porque o custo marginal de você fazer a consulta é zero, basicamente. E mais do que isso, você tem um data externality que é meio óbvio. Se eu compartilhar a minha informação com o banco, o motor de crédito dele melhora. E melhora para todo mundo. Tá certo? Então, você gostaria de subsidiar esse consentimento, esse compartilhamento de informação. Se está em custo marginal zero, você talvez tivesse que pagar um pouquinho caro, mas a gente não tem condições de pagar, vamos fazer em zero, tá bom. Então, me preocupa muito tarifação e RCOs. Então, tem ressarcimentos de custos operacionais, eu citei ressarcimento de custo de originação, mas tem outro RCO, que tem RCO de boleto, RCO de TED, em que a forma para a qual o RCO é definido, de novo, uma autorregulação, e o Jean Tirole nos ensina que self-regulation e self-serving, a RCO é criada de um jeito que também inibe competição em TED, inibe competição em boleto, então, tarifação é algo muito importante. Tem mais alguma coisa? Eu acho que é isso. O mundo termina não como explosão, mas como xoxo, né? Nos ensinou T.S. Eliot. Obrigado. Muito bem.